Olá, paz do Senhor a todos, irmãos, amigos. Estamos aqui mais uma vez para estar trazendo aqui também uma palavra. Quero agradecer a todos que têm orado por nós. Estamos no quinto para o sexto dia aqui do nosso repouso, né? Estamos resguardados, isolados, fazendo tratamento contra o Covid, mas graças a Deus estamos bem, estamos sentindo muito bem, graças a Deus, bem cuidado, estamos se recuperando bem, estamos aqui no nosso quarto orando, buscando a presença de Deus, orando, intercedendo pelos irmãos, pela igreja, pelo Brasil, né, pelo nosso país, pelos nossos estados, pelos médicos, né, aqueles que estão aí na linha de frente, e também toda a humanidade, né, famílias, familiares, parentes, amigos, conhecidos. Estamos orando, apresentando, pedindo para que Deus tenha misericórdia, para que Deus venha dar oportunidade, para que Deus venha trabalhar na vida, na necessidade de cada um. Queria também nessa oportunidade me pronunciar aqui, já que muitos estão aí se pronunciando, né, no YouTube, em muitos canais, questão da proibição da abertura das igrejas, né, com relação a essa opressão que está acontecendo contra a igreja, no sentido de impedir a abertura dos templos, né? Isso é um comentário, né, que está acontecendo, né, aí nesses últimos dias. É uma briga judicial, é uma briga espiritual, é uma briga política, né? É contra a igreja. E eu quero me pronunciar a respeito à questão de algumas coisas que se referem justamente a esse processo, esse tempo que a igreja está passando. Qualquer pessoa que tenha uma visão espiritual, ele entende perfeitamente o que está acontecendo hoje na Terra e principalmente com as igrejas, né? Eu quero deixar aqui um versículo da Palavra de Deus que nós temos usado até mesmo no tema do nosso canal, que fica em Mateus capítulo 25, e no versículo 6, é uma palavra conhecida de todos, né? E é uma palavra também que ela se refere ao final dos tempos, né? Ela se refere aos acontecimentos e o que haveria, como seria, né, a volta de Jesus. Mateus capítulo 25, o versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Essa palavra ela está registrada no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 6, né? Sendo que nós usamos, a maioria das vezes, para falar sobre a escatologia, nós usamos Mateus capítulo 24, né? Que existe ali muitas parábolas se referindo ao final dos tempos, que também se enquadra no livro de Apocalipse. Mas esse versículo aqui da parábola das 10 virgens, ela se enquadra perfeitamente na escatologia, ou seja, no estudo do final dos tempos, né? Ela se encaixa também perfeitamente no livro de Apocalipse, porque o tempo difícil seria o tempo do Apocalipse, né? O tempo de escuridão, o tempo de perseguição, ele ocorreria justamente no tempo do Apocalipse, que é o que nós acreditamos que nós estamos vivendo hoje, é o tempo do Apocalipse. Eu sei que é uma palavra até indesejável para muitas pessoas, porque quando a gente fala do final, mexe muitas vezes com a parte emocional de muitas pessoas que têm os seus projetos, têm os seus planos, os seus propósitos, né? Têm os seus sonhos, mas
quando nós olhamos para a vida espiritual, quando nós colocamos a vida espiritual em primeira questão na nossa vida, em primeiro lugar, nada disso ele pode nos abalar. Pelo contrário, nós devemos ficar alegre, nós devemos ficar felizes por saber que o nosso tempo aqui na Terra, ele está acabando, está terminando, e existe um lugar melhor do que esse para nós, para a igreja, né? Essa teria que ser a esperança da igreja, essa teria que ser a esperança daqueles que servem a Deus, né? Porque o nosso coração, ele não tem que estar preso em nada aqui dessa terra, pelo contrário, ele tem que estar, temos que estar preparados justamente, nós temos que estar ansiosos para sair daqui dessa terra, desse mundo, para ir herdar o lugar que Jesus foi preparar para nós, né? Como está lá em João capítulo 14, que ele foi preparar lugar para a igreja, né? E se ele foi preparar lugar, um dia ele viria voltaria para nos buscar. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja, né? Então, o que eu quero dizer com questão dos acontecimentos, o que tem acontecido nesses últimos dias, porque essa opressão contra a igreja, né? Os pastores, muitas vezes alguns que estão lá na política, envolvido com a igreja, eles tentam de alguma forma buscar algum recurso, né, buscar alguma forma para que as igrejas, os templos não venham a se fechar. E muitas vezes isso não acontece da maneira que muitas vezes muitos esperam. Apesar que muitos já não estão esperando muitas coisas boas daqui desse mundo, né? Muitos já estão esperando sair daqui desse mundo, né? E quando nós olhamos para os últimos acontecimentos, para tudo que está acontecendo à nossa volta, o que a palavra nos mostra é que esse mundo ele não vai melhorar, né? O que a palavra nos aponta é que esse mundo ele vai se declinar daqui para frente, ele vai se declinar cada dia mais, a igreja vai ser cada dia mais perseguida, muitas placas de igrejas vão ser derrubadas, né, nesses últimos dias, porque a igreja se tornou, muitos se tornaram simplesmente religiosos, não estão mais servindo a Deus, estão servindo a uma religião. E nós queremos mostrar isso aqui dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Por que a igreja perdeu autoridade? Por que a igreja perdeu esse respeito que a igreja sempre teve? Porque a própria igreja, os próprios mestres, os próprios pastores, eles têm a responsabilidade de ensinar e executar e obedecer a palavra de Deus. Mas o problema é que muitos se distanciaram, não obedecem. Como que eu vou exigir uma lei que nem eu não obedeça? Eu não tenho autoridade para executar uma lei que eu não obedeço, certo? Então, nós temos, a Bíblia é a lei de Deus para nós. Não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Mas a graça, ela nos dá condições de obedecer a palavra de Deus, que é a lei que foi plantada no nosso coração. E o que está acontecendo? Por que a igreja perdeu autoridade? Por que a igreja perdeu respeito? Nós vamos falar sobre isso nessa oportunidade. E eu quero que você que está aí me ouvindo entenda que não estamos nos levantando de maneira nenhuma contra a igreja de Deus, porque ninguém prevalece contra a igreja de Deus. Ninguém. A igreja verdadeira, ninguém prevalece. Mas aqueles que... Só que existe dois tipos de igreja. Mateus capítulo 25, que nós lemos o versículo 6, ele fala de dois tipos de igreja. Existe aquela igreja que vai ser envergonhada, que vai ficar para trás, que não vai conseguir entrar, e existe aquela igreja que ela vai conseguir entrar, né? Ali fala a parábola de 10 virgens. De 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. O que eu estou me referindo aqui
a imprudência dos pastores, a imprudência dos obreiros, a imprudência daqueles que têm a responsabilidade de ensinar a igreja, responsabilidade de santidade, responsabilidade de levar a igreja ao arrependimento, responsabilidade de levar a igreja para o caminho do céu, mas infelizmente perderam toda essa responsabilidade e colocaram o coração simplesmente nas coisas materiais. Quem sabe no dinheiro, na vaidade, no poder, esqueceram que um dia terão que dar conta diante de Deus. É essa a questão. E veja bem, por que nós falamos de um tempo de escuridão? Por que Deus colocou no nosso coração essa mensagem sobre um tempo de escuridão? Porque é justamente esse tempo que nós estamos vivendo. É justamente esse tempo que está acontecendo, e eu quero provar aqui na palavra de Deus que realmente é isso. Veja bem, eu quero deixar aqui algumas coisas que têm acontecido e que têm entrado dentro das denominações. Eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de milhares de denominações que representam o nome poderoso de Deus aqui na terra. Infelizmente essas coisas têm entrado dentro da igreja. Veja bem, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a única base da nossa fé para a salvação. Não existe outra condições de alguém entrar no céu a não ser através de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome foi dado sobre a terra pelo qual nós devemos ser salvos. Esse é o único nome, esse é o único Deus, e esta é a única palavra. Então veja bem, quando essa palavra ela deixar de ser responsabilidade na sua vida, quando essa palavra deixar de ser o temor, deixar de ser a obediência na sua vida, você simplesmente se tornou uma pessoa religiosa. E Jesus ele não vai vir buscar religião. Jesus ele vai vir buscar uma igreja que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É por isso que Deus tem me dado algumas visões nesses últimos dias, que muitas placas de igreja serão derrubadas nesses últimos dias. Veja bem, eu quero colocar aqui algumas coisas que têm acontecido, que é sério. O que é sério? Sério é tudo aquilo que envolve a sua salvação. Sério é tudo aquilo que envolve a sua comunhão com Deus. Sério é tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Tudo isso daí tem que ser considerado como uma coisa séria na sua vida, né? E o que nos leva a afastar de Deus? Tudo que significa desobediência nos leva a afastar de Deus. Se você não obedece à palavra de Deus, como que você vai ter comunhão com Deus? Sendo que Jesus disse que é a quem faz a vontade do meu Pai. Para estar com Jesus, tem que fazer a vontade de Deus. Como que você vai fazer? Como que você faz a vontade de Deus? Se você não obedece à palavra. O único meio de nós sabermos que estamos fazendo a vontade de Deus é através da palavra, é obedecendo a sua palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Principalmente num tempo de escuridão como esse que estamos atravessando. Veja bem algumas coisas que foram arrancadas da Bíblia. Algumas coisas que foram completamente desconsideradas por muitas denominações. Eu não estou aqui falando nome, e jamais irei falar nome de denominação, porque a minha luta não é contra a denominação. A minha luta, a minha briga é contra quem está por trás, trazendo o engano, trazendo a mentira, introduzindo heresias e mentira dentro da igreja. A nossa briga é contra as hostes espirituais, é contra o adversário da nossa alma. Então, por isso, nós não temos que falar nome de pastores, não temos que falar nome de denominação, não temos que falar nome de ministério, de maneira nenhuma. Não podemos. Senão a nossa luta, ela perde todo o sentido. Porque a nossa guerra, ela não é física, ela é espiritual.
Veja bem, eu falei que citaria algumas coisas que foram comprometido diretamente com a salvação e foi comprometido diretamente com a palavra de Deus. Lucas capítulo 6 e 39, Jesus fez uma comparação. Lucas capítulo 6 e 39, Jesus fez uma comparação muito interessante aqui, ó. E ele diz assim: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois na ribanceira ou no abismo? Pergunta que Jesus fez, né? Então, veja bem se nós não estamos vivendo o tempo da escuridão. Tempo da escuridão quer dizer que não está, quando Jesus falava ali a parábola das 10 virgens, ele não estava falando a meia-noite que Jesus faz a comparação ali, é o tempo da escuridão que a igreja estaria passando na época do arrebatamento. Primeiro, para que não haja questionamento aqui, ou se alguém quiser questionar também não tem problema nenhum, mas para que não haja questionamento, porque sempre vem aqueles que questionam, irmão, mas nós estamos na época da graça, nós estamos na época da misericórdia, nós estamos na época disso, na época daquilo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é isso, Deus é aquilo. Sim, claro, lógico que é. Tanto que nós ainda estamos aqui respirando e temos a oportunidade de buscar o arrependimento, né? Veja bem, para que não haja tanto questionamento com relação a essa questão de lei e graça, porque algumas pessoas vão falar assim: ah, irmão, mas isso daí era na época da graça, na época da lei e tal, né? Então antes eu já quero deixar aqui um respaldo falando sobre o que é graça e o que é lei, quando começou a graça e quando terminou a lei, né? Veja bem, João capítulo 5, sabe por que eu quero falar sobre isso? Porque tem aquelas pessoas que dizem assim: irmão, mas isso daí não é para a época da graça, isso daí foi na época da lei. Mas eu quero provar para você, dentro da Bíblia, que a época da graça ela começou no começo do ministério de Jesus e ela foi consumada com a morte de Jesus. Tá? Então, leia a Bíblia. Vai lá na sua Bíblia, olha, observe, vê se é isso que está acontecendo. Vê se é isso que está escrito, né? Não estou pedindo para você acreditar aqui no que eu estou falando. Eu estou pedindo para você ir lá e olhar na sua Bíblia para ver se realmente é isso. Quando começou a graça? Na minha opinião, começou no ministério de Jesus. Como que nós provamos isso? João capítulo 8, versículo 5. Jesus ainda estava vivo ali, ele estava pregando, ele estava ensinando, ele estava trazendo a graça. E o que acontece? Jesus estava ali, numa ocasião Jesus estava ali, né, numa situação, e trouxeram para Jesus uma mulher que foi apanhada em ato de adultério. Os fariseus chegaram até Jesus e disseram: olha, mestre, essa mulher foi apanhada em ato de adultério e o Senhor sabe que a lei é para apedrejar. E todos ali já estavam cada um com a pedra na mão, já pronto para executar aquela mulher. O que Jesus disse? Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então aqui estava sendo imposto a graça. Porque se fosse para executar a lei aqui, com certeza ela teria sido apedrejada. Então, quer dizer, já entrou a graça no ministério de Jesus, né? Então veja bem, o que nós queremos falar? Por que estamos falando sobre isso? Para que você não venha falar que o tempo de Jesus era tempo da lei, a palavra era pregada só para os judeus, era só para o povo de Israel. Não tem nada a ver. Tudo que Jesus ensinou tem que ser observado, tem que ser seguido, né? O apóstolo Paulo disse isso, né? Ele disse que nós devemos seguir a ele como ele seguiu Jesus. Quer dizer, você tem que seguir o homem até dentro da onde o homem segue a palavra de Deus. Você tem que observar a Bíblia, a pessoa está pregando, está ensinando, mas está escrito, é isso que Deus está falando? Se é isso, nós temos que obedecer, né? Porque Deus levantou pessoas para ensinar, Deus levantou pessoas para ministrarem, né? Só que essa pessoa ela tem que estar seguindo, obedecendo, ensinando a palavra, o que realmente a palavra diz, né? Bom,
O que começou a entrar dentro da igreja, que tirou a autoridade da igreja, que levou a igreja nessa decadência espiritual? Eu falo decadência espiritual. Existe um remanescente na terra. Existem os verdadeiros na terra. E tudo o que está acontecendo hoje é justamente por causa dos escolhidos, é por causa dos verdadeiros. Né? Não estamos priorizando todas as pessoas. Não estamos dizendo que todos se corromperam. Não estamos dizendo que não existe ninguém justo na terra. O que eu estou dizendo é que existe uma minoria. Existe um remanescente. Existe o mínimo daqueles que ainda têm o coração voltado para servir a Deus. Em sinceridade. Não pelo dinheiro, não pela vaidade, não pelo poder. Bom, então a graça ela começou no ministério de Jesus, está provado aqui. Está provado aqui, porque senão essa mulher teria morrido. Né? Tá bom. Então se a graça começou no ministério de Jesus, quando Jesus estava lá em Mateus capítulo 19, falando a questão do divórcio, essa palavra teria que ser considerada. Essa palavra ela teria que ser obedecida. Né? E como que entrou a decadência espiritual da igreja? Irmãos, existem milhares de ministérios na onde muitos pastores, eles casam, se divorciam, casam e se divorciam como se fosse coisa natural, normal. Quer dizer, pegou o capítulo 19, o versículo 9 da Bíblia e rasgou. Não tem mais sentido. A palavra de Deus perdeu o sentido na vida dessas pessoas, perdeu o sentido nesses ministérios. Por quê? Porque Jesus diz que todo aquele que repudiar a sua mulher e casar-se com outra, não sendo pelo motivo da traição, pelo motivo da prostituição, ou seja, o pecado sexual, e se casar-se com outra, ele está cometendo adultério. Então, o que aconteceu? O adultério foi para cima dos altares, foi para cima do púlpito. O adultério está lá em cima do púlpito. Então, como que alguém vai ter autoridade para falar sobre casamento? Como que alguém vai ter autoridade para falar sobre família, se ele está nessas condições? Esse é um ponto. Né? Outra coisa, eu estou falando de coisas que a gente tem visto. Não estou falando nome, placa, denominação. Eu estou falando de coisas que a gente tem visto acontecer nesses últimos dias. E essa palavra de Jesus, ela não foi se referida só a pastores, ela foi se referida a todos. Ele disse todo aquele. Então, quer dizer, o pastor, o obreiro, aquele que ensina, a responsabilidade é muito maior. Né? Isso não poderia ter chegado em cima dos altares, no meu ponto de vista. Outra coisa, que é muito interessante também, que a gente tem visto bastante acontecer isso. A gente tem pesquisado, sabe, e tem visto muito acontecer isso dentro das denominações. Não é só uma denominação, é muitas, milhares que está com esse problema. Qual que seria esse problema? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Lá diz que nem os bêbados, nem os roubadores herdarão o reino do céu. E como que isso chegou em cima do altar? Irmãos, tem casos de milhares pelo mundo, principalmente no Brasil, de obreiros que tem o armazém, vende pinga, vende batida, vende cunhaque, vende tudo quanto é tipo de bebida alcoólica. Esse pastor, esse obreiro, sabe o que ele fez? Ele simplesmente rasgou essa palavra. Porque como que se a Bíblia está dizendo que os bêbados não herdarão o reino do céu, eu vou vender bebida? Com que autoridade eu vou ter para disciplinar, eu sendo um obreiro, um pastor, eu vou disciplinar alguém na igreja que bebe, ou que tenha uma queda por bebida, se eu vendo a bebida? Isso é uma pergunta que eu quero que você me responda. Certo? Então essas coisas entrou dentro da igreja. E essas coisas foram lá para cima do altar.
né? Para Deus não existe diferença entre quem bebe ou quem vende. Quem vende está errado do mesmo jeito da pessoa que bebe. Isso é no meu ponto de vista. Duas coisas aqui que a gente tem visto acontecer nesses últimos dias. A questão da bebida, ou seja, três coisas, né, nós estamos colocando aqui que derruba totalmente a autoridade da igreja. Eu estou dizendo da igreja que vai ficar, porque a igreja que vai subir, ela não perde a autoridade. Porque a autoridade, ela está na fidelidade e na obediência no nome de Jesus. Essa questão do adultério, que é muito forte, porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu. A questão do bêbado, que é muito forte, porque a palavra diz que os bêbados não herdarão o reino do céu. E os roubadores. A gente tem visto casos de igrejas, templos, na onde a energia é feito gato. Gato não existe. Gato é um apelido. A palavra verdadeira é roubo. Como que eu vou estar dentro de um templo ensinando as pessoas a não roubar, porque é uma questão que faz parte da lei de Deus, né? A não roubar, sendo que ali está acontecendo o roubo? É uma pergunta. Por que a igreja tem perdido a autoridade? Por que a igreja tem perdido o respeito? É Deus que tem falhado? Não, é o homem. O homem se corrompe. O homem se corrompe por causa do dinheiro, o homem se corrompe por causa do poder, o homem se corrompe por causa da vaidade. Tá? Então chegou o tempo do juízo. Chegou a hora do juízo de Deus. Não tem como nós fugirmos disso, irmãos. Eu tenho pregado isso desde o começo do ano 2000. Chegou o tempo do juízo de Deus na terra. A única saída para nós é correr para os pés de Jesus, se abrigar na sombra do Onipotente. Não espere nada daqui. Não espere que a lei daqui do mundo, irmãos, vai favorecer. Não espere que a lei daqui do mundo vai trazer privilégio para a igreja. Se você estiver com esse pensamento, me desculpe. Não estou passando uma teoria de pessimismo, não. Eu quero passar para você a verdade. O que está acontecendo? Nós estamos no Apocalipse. E sabe qual que é o plano para o Apocalipse? O inimigo, ele vai se levantar para tirar o poder do povo de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E você vai ver se não é isso que vai acontecer. Só que aqueles que estão firmados, aqueles que estão com a sua vida no altar, aqueles que estão procurando ser sincero a Deus, ainda na sua fraqueza, porque nós somos humanos, somos frágeis, mas aquele que está com o coração procurando ser sincero com Deus, Deus ele vai guardar, porque isso está escrito lá na carta às igrejas da Ásia. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei no dia da tentação que virá sobre toda a terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os ouvintes que estão nos ouvindo, os irmãos, independente da denominação que você faz parte. Não tenho nada contra denominação nenhuma. A minha luta é espiritual, a minha guerra é espiritual. O que eu passei para você aqui é o que está registrado na Bíblia, na palavra de Deus. E eu pergunto para você, essa palavra ela ainda faz parte da sua vida? Essa palavra ela ainda fala no seu coração? Essa palavra ainda traz temor na sua alma? É isso que eu pergunto para você. Com todo respeito, com todo carinho, todo amor que nós temos pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas. Eu não quero que você me olhe como uma pessoa com um entendimento talvez
uma palavra de rancor, uma palavra de ódio. Mas eu quero que você me entenda que para mim estar aqui do outro lado falando sobre isso não é fácil. Eu enfrento dificuldades. Eu também tenho temor. Eu também tenho necessidade. Mas eu tenho que falar aquilo que Deus me manda falar. Deus levantou Jeremias para falar com o povo na época de Edequias. E ele disse, olha, vocês serão levados. Vocês vão para a Babilônia por causa dos seus pecados. Porque vocês viraram as costas para Deus. Vocês deixaram de servir o verdadeiro Deus. Vocês estavam escondidos atrás de uma máscara. Escondidos atrás de uma religião. Chegou o tempo de Deus tratar. E o que Jeremias, ele trouxe, né, tanto através de Jeremias e Ezequiel, que eles trouxeram na época, aconteceram. O que Deus falou que faria, Deus fez. E Deus ele faz por causa do amor. Por causa do amor que ele tem pelos seus escolhidos. Que ele tem pela igreja. Então o que eu quero que você entenda é que eu não quero que você entenda que essa seja uma palavra pessoal. Nós não temos nada pessoal. A palavra, aquilo que Deus tem mandado nós falarmos, nós temos que falar, porque nós também trazemos essa responsabilidade. E aquilo que nós falamos não é só para quem está ouvindo, mas também é para nós que estamos falando. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.